Nós estamos nesse mês, então, seguimos falando sobre o tema comunhão que cura relacionamentos. O nosso texto básico, irmãos, está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Então é assim, quando alguém fala assim, ó, vamos lá na igreja para buscar alguma coisa de Deus, tudo bem, você vai entender isso, a gente entende isso, mas a gente vai mesmo para o culto para adorar o Senhor. Você já adorou o Senhor hoje? Amém. Você chega no culto às vezes bagaçado, né, irmão? Chega arrastado, é o marido que traz, é a mulher que traz, é o amigo que traz, é a oração de alguém que te trouxe, mas você chega, e aí você começa a ouvir o louvor que fala dele, a melodia, a palavra do irmão, o abraço do irmão, e aí você vai se enchendo de Deus, e você vai se alegrando nele, e aí você sai de novo renovado. Que bom reunirmos aqui com gente que sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler com você a partir do versículo 14. Que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Esse um que morreu é Cristo, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, ele morreu por todos, mas parece que não são todos que vão viver, mas aqueles que vivem pela sua morte, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Extraordinário, né? É alguém que está lá morto, e vem o médico lá e dá aquele desfibrilador, né? E pá! O cara ressuscita de novo e fala: ai, você é o meu anjo. Deus fez isso conosco. Ele nos ressuscitou. E o desfibrilador que ele usou foi a morte do filho dele na cruz. Nos ressuscitou. E quando nós entramos na vida, nós dizemos: é isso, eu vou viver agora para Ele, eu quero Ele, meu negócio agora é Jesus. Não estou falando de fanatismo, eu estou falando de motivos para viver, sentido para a vida, propósito para viver. Eu tenho motivo para trabalhar, eu tenho motivo para suar a camisa, eu tenho motivo para ir para a rua trazer pão, eu tenho motivo para lutar pela educação do meu filho, da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa. Eu tenho motivos para tudo isso, mas propósito para viver está em Deus. Todas as outras coisas são secundárias. De modo que de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, Ele nos trouxe a paz. Ele morreu, Jesus foi sacrificado na cruz, para que eu pudesse ser reconciliado com Deus. Isaías diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelo seu sofrimento nós fomos curados ou sarados, curados e sarados. O castigo que nos traz a paz, o preço da paz,
Alguém, para receber paz, tinha que voltar a ter comunhão com Deus. Mas isso não era possível, porque o homem se rebelou contra Deus. E o homem rebelde contra Deus, ele não quer conversa com Deus. Porque Deus é como se fosse um farol. Quando a pessoa diz assim, eu amo Deus, ele é um fofinho. Mas quando Deus começa a se aproximar dele, a luz de Deus mostra para essa pessoa quem ele é. E quando a gente vê quem nós somos, irmão, a foto é feia. E a gente não gosta disso. A gente gosta da imagem humanista que foi criada, dizendo que nós somos gente boa. E olha que tem bastante gente que é gente boa mesmo. Eu conheço muita gente que não crê em Deus, não conhece Jesus e é gente boa. Só que essa imagem é muito forte em nós. Tanto que a nossa humanidade, o centro dela é o homem. O homem é o centro de tudo. E nós estamos aí nesse caos que nós vivemos hoje, né? Cada um olhando para si mesmo e cada um tendo no outro objeto de exploração. Então o homem ele vive nessa condição. Mas para eu voltar a ter relacionamento com Deus, uma dívida deveria ser paga. E essa dívida não poderia ser paga por um humano. Porque o homem que se rebelou contra Deus, ele desprezou a comunhão com Deus. Ele não quis mais andar com Deus. Ele ofendeu a santidade de Deus. Ele desprezou a Deus. E ele se tornou separado de Deus. Ele declarou assim, olha, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero fazer o que eu quero viver do jeito que eu não quero ninguém mandando em mim, eu não quero ninguém dizendo para mim o que eu tenho que fazer, eu quero ser dono do meu nariz. A serpente disse que eu podia e agora eu quero. Eu quero decidir o meu futuro, eu quero escrever o meu futuro, eu quero estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é ético, o que não é ético. Eu não preciso de Deus. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então ele rompeu com Deus. E aí a Bíblia diz que ele morreu. Por quê? A vida estava em Deus. Ele quebrou a comunhão, não tem mais comunhão com Deus. Mas para esse homem voltar a ter vida, ele precisava então agora se reconciliar com Deus. Isso significa que ele tinha uma dívida para pagar. Mas como um mortal vai pagar a dívida imortal, para um imortal? Como que um ser finito vai pagar uma dívida para alguém eterno? Eu pago uma dívida para o Álvaro. Por mais que ele tenha mais posse que eu e mais condição que eu e tudo melhor do que eu sou humano, ele é humano, eu posso dar um jeito e pagar uma dívida para ele. No passado as pessoas chegavam a pagar dívida se tornando escravo para o outro. Não tenho dinheiro, então vou me tornar o seu escravo e vou viver para você. Quantos anos for necessário até essa dívida ser paga? Mas um humano pode pagar a dívida com um humano. Agora, um humano não pode pagar a dívida com o Deus eterno, porque a dívida dele é uma dívida eterna. Para isso, tinha que ter alguém eterno para pagar uma dívida eterna. Esse Deus eterno se faz humano. E como humano, ele também é Deus. E agora ele pode pagar a dívida eterna dos homens. E ele vai para a cruz, então tem um preço. O castigo que nos traz a paz, ou seja, o preço da paz estava sobre ele. Por isso que Jesus foi crucificado. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não deixa de ser Deus e humano. Mas o Deus Pai não tem qualquer compromisso e comprometimento com o pecado. E naquele momento Jesus recebe o pecado de todos nós. Por isso que o texto diz, ele morreu por todos. Ele morreu pelos homens. Ele recebe o pecado de todos nós. E quando ele recebe o pecado de todos nós, o Pai não tem mais comunhão com ele. E naquele momento ele está só. Jesus morre e paga a nossa dívida.
Só que ele mesmo disse que ele iria morrer, mas ele iria ser ressuscitado no terceiro dia. Paulo diz, palavras de Paulo, ele diz assim que a morte não pôde segurar Jesus no túmulo. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele morreu para pagar uma dívida que eu não podia pagar, para que eu tivesse paz. Paz com Deus. Agora eu posso chamar Deus de Pai, porque eu estou em paz com Deus. Agora eu reconheci, eu não sou mais dono do meu nariz. Eu sou inteligente, capaz como todo mundo, posso me organizar e todo mundo deve fazer isso, mas eu não sou mais dono do meu nariz. Agora eu peço direção para Deus. Agora eu uso uma bússola, que é a palavra dele. Agora eu ouço o que ele está falando comigo. Agora eu busco agradar a ele. Por quê? Porque me faz bem agradar quem me trouxe vida. Então agora eu tenho paz. Quando eu tenho paz com Deus, agora eu começo a ter paz a partir da minha casa. Dentro de casa eu começo a ter paz. Por isso que o texto diz assim: ele estava em Cristo, ele, Deus, estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Cristo estava pagando uma dívida para que o homem tivesse paz com Deus, para que o homem fosse reconciliado com Deus. E agora que o homem foi reconciliado com Deus, ele tem paz. Ter paz não é ter carro, ter casa, ter coisas materiais, e tudo isso é bom, e você deve lutar por isso. Ter paz não é ter saúde. E como saúde é essencial na nossa vida. Só quem está no hospital lá internado agora é que sabe o que é, como é bom ter saúde. Não é, irmãos? Mas ter paz não é ter saúde. Ter paz como é que eu posso dizer? Ter paz, irmãos, é nós sermos absorvidos por Deus. Ter paz é nós sermos absorvidos por Deus. Eu não queria usar essa linguagem de alguma coisa que vem, mas um pouco mais ampla. Deus me absorve, eu agora estou nele. Mas quem é você para achar que está nele? Eu não sou ninguém, eu já sei que eu não sou. Eu já sei que eu sou um pecador, que eu sou um errante. Mas o texto bíblico me diz, e eu acredito nesse livro, diz que ele veio para me reconciliar com ele, para que eu tivesse paz, e agora eu pudesse ser um instrumento para compartilhar a paz. Se eu estou em paz comigo, agora eu tenho um caminho de paz com a minha esposa, com meu namorado, com meu vizinho, com meu filho, com a minha filha, com meu irmão, o irmão de sangue, o irmão de fé, com o meu inimigo. Olha o que a palavra de Deus nos diz: no que depender de vós, tende paz com todo. Tem hora que não depende de você. E o que eu faço? O texto está dizendo, no que depende de você, eu preciso estar em paz. A minha paz não pode depender do outro, ela tem que depender de mim. E se eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com todos. Mas tem alguém ali que está olhando para você e só afiando a faca. Não tem problema. Ele não está em paz comigo, eu estou em paz com ele. Eu lembro, eu dou poucos depoimentos assim do particular, mas às vezes eu lembro, porque às vezes eu acho que às vezes eles têm uns efeitos meio contrário, mas eu lembrei agora de uma experiência que eu tive, que eu estava trabalhando numa empresa grande, e aí eu saí de férias, e estava uma tribulação terrível, e eu saí de férias, empresa grande, né, irmão, aquela coisa de, todo mundo fica agarrado na mão do tapete assim, já viu isso? Todo mundo anda com um tapetinho na mão, mas não é o dele, é o do outro. Doidinho para puxar o tapete do outro. E lá era assim também, vocês sabem como é que é. E aí eu saí de férias para descansar e tal.
E aí eu estou orando, estou reunido com meus irmãos, e um irmão meu está orando comigo, aí ele falou assim, me chama de Té, e fala, Té, ó, Deus falou para mim que tem alguém pedindo sua cabeça lá no seu trabalho. Eu falei, oxi, estou de férias aqui, estão pedindo a minha cabeça, mas eu já sabia que eu estava, alguém tinha me marcado, chutado a bola nas minhas costas, né? Mas eu falei, tudo bem e tal. Aí ele falou assim, mas fique em paz que Deus está te dando um livramento. Bom, você não sabe o que é isso, né? Se o livramento é para você não ir embora da empresa ou é para você ir embora da empresa, né? Porque às vezes você não sabe, eu não sei muito bem como é que essas coisas, mas ele falou, Deus vai te dar um livramento. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E aí, fiquei de férias, descansei, tarará, e voltei de férias. Não, perdão, antes de voltar, um amigo da empresa me liga, Moisés, você não acredita. Eu falei, o que foi? Cara, pediram sua cabeça aqui. Aí eu falei, já tinham me avisado. E aí ele me contou o que aconteceu. Bom, não vou contar aqui, mas é assim, alguém muito superior a mim, era meu superior, tentou me tirar da empresa. Ele tinha uma coisa contra mim, sabe? O nosso santo não batia, assim, né? Assim fica fácil, né? Pronto. E aí ele era o vice-presidente financeiro da empresa. E aí ele, enfim, pediu minha cabeça lá. Bom, ele não conseguiu me mandar embora, irmãos. Ele era o vice-presidente e eu o peão, era um gerente lá de contas, ele não conseguiu me mandar embora. Quando eu voltei, além de eu não ser mandado embora, eu fui promovido. Aí vocês sabem, né? Promovido, ganhei um carro novo, salário melhor, tarará, tarará. E quando eu voltei, que eu cheguei no escritório de manhã, que a primeira pessoa que eu encontro, ele falou assim, bom dia, fez assim, bom dia. Fez assim, bom dia. Tipo assim, você está na minha mira. Ele não tinha paz comigo, mas eu não morria de amor por ele. Mas eu estava em paz com ele. Eu orava por ele, Senhor, salva essa desgraça. Depois mata e leva embora. Brincadeira. Senhor, salva ele. Por isso que não pode falar muito testemunho, que é assim. Você vai se empolgando, vai entregando tudo, né, irmãos? Senhor, salva ele, tem misericórdia dele. Bom, eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes não depende de nós. Mas não tem problema. A questão não é o outro, a questão é, você está em paz com Deus? Eu sou crente, pastor. Não estou falando disso. Eu vou na igreja. Não, você não vai na igreja, você é a igreja. No máximo que você vai é no culto. Mas tá bom, para quem gosta de falar, eu vou na igreja, eu vou na igreja. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de paz com Deus. Paz com Deus nós vamos talvez falar isso o mês que vem, mas é Pedro. É o Pedro que nega Jesus. Ele negou Jesus, irmão. Mas ele tinha recebido paz de Deus em algum momento. Na crise, ele negou Jesus. E ele ficou em guerra consigo mesmo. E ele se desorientou na vida. E quis largar tudo que ele pensou que era verdade, falou, foi um bom sonho, deixa eu voltar para minhas coisas do passado. E quando ele está lá na praia pescando, quem vai encontrar ele? O príncipe da paz. Vai lá encontrar Pedro, conversa com Pedro, abraça Pedro, toca Pedro, e o Pedro descobre que tem paz com Deus. E quando ele tem paz com Deus, ele reconcilia com ele mesmo, eu estou em paz comigo agora. E ele volta a ter paz com os outros. Eu e você precisamos pensar nisso. Deus nos reconciliou com Ele mesmo para que nós tivéssemos paz com Deus. Quem está em paz com o outro, tem relacionamento. Quem está em paz com o outro, sente bem em ver e em estar com o outro. Quem sente paz, deseja estar sempre perto de quem? Ou daquela pessoa. O Paulo está dizendo, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele quem? Deus. Então, eu já tirei da minha cabeça esse negócio de, olha, eu achei Deus fofinho e disse, vou seguir Ele. Não,
Ele é que me reconciliou com Ele mesmo. Eu não queria, eu desejava paz, mas não sabia o caminho da paz. O caminho da paz que o homem conhece é a paz romana. Olha, paz entre Hamás e Israel. O que tem que ter para haver paz entre Hamás e Israel? Sangue. O que tem que ter para ter paz entre Rússia e Ucrânia? Sangue. Essa é a paz humana. A paz humana é o mais forte impondo sobre o mais fraco e destruindo o mais fraco e desfigurando o mais fraco e humilhando o mais fraco e dominando o mais fraco. A paz de Deus é outra. É o Deus eterno que nem cabe na minha e na sua cabeça. Ele veste um corpo igual ao nosso, e Ele é Jesus de Nazaré, e Ele vem nos trazer paz. Ele pagou o preço da paz. Eu não posso jogar isso fora, por causa de uma briga com a minha esposa, com meu filho, com o meu vizinho, com a minha amiga, com o meu gerente, com o meu não sei o que, com o irmão de fé. A palavra nos ensina assim, para nós mantermos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é a unidade do Espírito? Eu sou um. Comunhão, já falo disso, mas eu sou um com você. Eu sou um com você. Nós somos um, nós não somos iguais. Ai, que bom que não somos. Ai, que maravilha que ninguém é igual. Que bom, irmão, que você não é igual a ninguém, nem marido e mulher é igual. Tem gostos que são afins e tarará, mas é bom ser quem você é. Bom, deixa eu arrumar isso aqui. Você entendeu, né? Se você está em Cristo, Jesus está te arrumando, tá ou não está? Muito bem, aí é melhor. Mas que bom que você é quem você é. Então nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas nós somos um em Cristo. Há uma unidade que nos conecta, que é o que nós chamamos aqui nesse tema desse mês, comunhão. Comunhão é eu ser absorvido por Deus. É como se Deus estivesse emprestando para mim a natureza dEle. Irmãos, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estava em comunhão. Quem não estava era eu. Eles vieram a mim e me trouxeram para a comunhão dEle. Hoje eu tenho comunhão, eu tenho uma coisa que não é minha. Não foi eu que fiz, não sou eu que faço. Eu recebi de Deus, é comunhão. Você acha que... Por isso que eu falo, irmão, nós pregamos isso mês passado, nós não ignoramos o diabo. Mas você acha que o crente tem que estar preocupado com o diabo? No sentido de, ele está me perseguindo, ele é o dono, ele está no mundo, ele reina nesse mundo. Mas eu tenho comunhão com Deus. E quando nós dizemos isso, não é com boca cheia como quem é arrogante, é como quem entende a graça e o favor de Deus sobre nós. Então a palavra do Senhor nos diz para mantermos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é vínculo da paz? Como se fosse argolas de uma corrente. Então essas argolas, o vínculo da paz, há uma argola entre eu e ele, que é paz. A paz que ele recebeu de Deus está nele, que eu recebi de Deus está em mim. E agora nós concordamos em vivermos em paz. Isso não quer dizer falar igual, pensar igual, ser igual. Mas isso depende de mim, eu ter paz com esse irmão. Porque eu recebi paz. Eu não posso mais estar em guerra. Estar em paz me faz bem. Lembra do tema que nós trabalhamos, santidade, que faz bem e traz bem? É o mesmo conceito. Ter comunhão com Deus é ter paz. Essa comunhão com Ele é um processo dinâmico. Eu estou sendo curado. Olha, a paz de Deus cura os meus relacionamentos. Primeiro com Ele, depois com o próximo. Mas não é um botão que aperta e está tudo curado. É um processo de cura que continua na minha vida como a santificação. Então eu recebi paz de Deus. E isso está curando os meus relacionamentos. Então não estamos dizendo que alguém agora que está em Cristo virou um fofinho na família. E ele é um
Sei lá, ele é aquela coisinha fofinha que dá certo com todo mundo. Não, nós estamos falando desse processo que vai curando a mim, a você, e vai restaurando os nossos relacionamentos. Irmãos, nós somos traumatizados pela vida por N motivos. São questões econômicas, sociais, físicas, psíquicas, são muitas coisas que todos nós, em alguma medida, somos traumatizados de alguma forma, irmãos, pela vida. A vida é assim. Você já vem para a vida, tomando o sol na cara, o luz na cara, tapa na bunda, e sacode, grita, é assim que é. E acontece um monte de coisa com a gente na vida, e nós não somos cheios de traumas, irmãos? Mas aí a paz de Deus, que sabe que nós somos assim, essa coisa toda estranha, deformada, ela vem como remédio e vai nos curando. Essa paz com Deus vai me curando, vai me trazendo a segurança que talvez os pais, os amigos e outros não me deram. Vai trazendo o amor que talvez os pais, os amigos não me deram. Vai me dando a provisão que às vezes os pais, os amigos não me deram. A crueldade da vida que esteve sobre mim, ela permanece, mas agora eu estou sendo curado pela comunhão com Deus. Eu tenho paz com Deus. E aí o texto me diz então que agora, Ele que me deu paz, além de me dar o paz, é como se Ele dissesse: gostou do prêmio? Gostou do prêmio? Não é bom sentir paz, irmãos? Eu lembro dessa experiência que eu tive, que eu falei para vocês que eu entrei em crise. Aí eu saí da escola, irmãos, eu estava angustiado. Imagina alguém, olha, irmão, como é que alguém com 13, 14 anos pode ficar tão perturbado assim? E indo no culto, indo na igreja. Mas entrei numa crise. Não é assim que é? Eu acho que é assim, né? Vocês também já tiveram isso, não? Eu acho que na maioria dos casos as pessoas vão, Aí naquele dia eu falei, puxa, eu vou lá para a igreja. Eu chamava assim ainda o espaço de culto de igreja. Aí fui lá, aí cheguei lá, estava tudo fechado, eu chamei o rapaz que morava no fundo. Aí ele falou, ô Moisés, o que você quer? Eu falei, abre aí que eu queria entrar para orar. Aí ele, tá bom. Aí eu entrei e cheguei lá e comecei a orar. Eu estava mal, irmãos, então eu precisava me desabafar. Sabe como é que é esse negócio? Eu precisava vomitar os meus demônios para fora, botar eles para fora. Aí eu fui orar e comecei a falar com Deus. Aí começa chutando o banco, chutando o chão, babando, E aí você vai soltando esse veneno, e a graça de Deus que já te alcançou, a graça nos alcança, a paz nos alcança, mas a aflição da vida vem e começa a drenar essa paz, a deixar ela opaca. Os encantos da vida, ainda mais para o jovem, né, irmãos? As dúvidas, começa a deixar essa paz mais opaca, e você começa a achar que está faltando alguma coisa, e tem alguma outra paz, alguma outra legal, coisa bacana que você pode alcançar fora, até que você entra nessa crise e redescobre a paz. Aí falando com o Senhor, eu sentia aquela visitação do Espírito Santo. Eu uso esse termo visitação, mas ele estava em mim. É como se eu tivesse, sabe fiz um download de novo, dei uma carga na bateria, senti. Aí eu senti uma alegria, irmãos. Aí comecei a chorar. Minha vontade era gritar, era chutar os bancos de novo, mas agora de alegria, E aí saí dali sentindo o que Deus já havia me dado. E que talvez a aflição da vida nova já estava me deixando meio com essa percepção opaca, sem paz. E aí quando você sente paz de novo, o mundo é o mesmo. As guerras são as mesmas, as pessoas são as mesmas, mas você está em paz. Gostou do prêmio, Moisés? Ah, Senhor, adorei esse prêmio maravilhoso. Essa bênção, essa dádiva maravilhosa. Aí o texto nos diz assim: e Ele nos deu o ministério da reconciliação. É como se Ele dissesse assim: vem aqui, bichinho, te amei, te beijei, cuidei de você. Aí Ele fala assim: agora vai e compartilha com os outros essa paz.
Fale para os outros dessa paz. Vive essa paz e tão intensamente que outros sintam ela ao estar com você. Nós chamamos isso de se encher do Espírito Santo. Paulo chama isso de se encher do Espírito Santo. É a paz de Deus que excede o entendimento. É aquela coisa, eu não sei explicar direito como é que no meio de tanta... Está lá, irmãos, nossos irmãos Silvio e a Rose estão internados com a Luísa lá, está internada. Eles devem estar angustiados, devem estar agitados, mas há uma paz de Deus que sustenta eles nessa hora. E isso excede o entendimento. Dá para explicar? Não dá para explicar. Mas você sente paz. Ai, que bom eu recebi. Então, junto com a bênção, vem uma responsabilidade. Eu acho que eu já ouvi essa frase em algum filme. É de super-herói, não é assim não. Junto com superpoderes vem responsabilidade. O crente que acha que recebeu Deus e agora ele voltou a ser o centro do universo de novo, já ele vai quebrar a cara e descobrir que não. Deus não nos chamou para ser, irmãos, como o Mar Morto. O Mar Morto, ele, se você for ver na geografia lá, ele é a parte final de uma sequência de água que desce, né, das montanhas, tem o Mar da Galileia, enfim, o Rio Jordão, chega até lá embaixo, ele recebe toda a água daquelas nascentes todas, mas ele é chamado de morto porque ele só recebe, ele não dá nada. O Senhor nos chamou para ser rios de água viva, como ele falou com a samaritana. O dia que você beber da água que eu vou te dar, dentro de você vai se formar uma fonte de água. E você vai parar de buscar água, porque agora você não só vai saciar a sua sede, você vai matar a sede dos que estão ao seu redor com a água que você recebeu. Então o Senhor nos chamou e nos deu um ministério da reconciliação. É muito comum o cristão, o discípulo de Jesus, ter essa sensação, eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Então eu vou ler para você o que Deus te chamou você para fazer, tá bom? Não interessa se você tem 5 aninhos, que é as nossas crianças lá embaixo, 3 aninhos, entendeu? Se você entendeu, você vai exercitar esse ministério. Se você tem 70, 80, 90 anos, nossa irmã Francisquinha está com a gente hoje. Que alegria receber a irmã Francisquinha. Ela está com quantos anos mesmo, irmã? 93 anos. Olha que benção. Irmã Francisquinha, que alegria ver a senhora aqui, viu? Uma bonequinha sempre igual, parece uma boneca, né? Ela tem um ministério, eu tenho um ministério, você tem um ministério. Versículo 18, 5:18 de 2 Coríntios. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Bom, então como é que eu vou reconciliar? Como é que eu faço isso? Tenha paz com Deus. Você não precisa se esforçar. Então Deus me chamou para arrumar casamento dos outros? Vou me meter agora no casamento de alguém para ver como é que eu ajudo eles. Não, não faça isso. Deus não te chamou para isso não. Não se mete na vida de ninguém. Ministério de reconciliação é a paz de Deus em você que flui de tal maneira que aí sim, alguém vai buscar a sua ajuda e você vai ter paz de Deus para compartilhar. E a paz de Deus, ela não é algo que você não pega, ela é algo que você inclusive lê. Está aqui, ó. O que me traz manutenção de paz, está aqui escrito. Eu preciso ler e compartilhar. Isso que me traz paz, traz paz a você também. Porque isso aqui não é conselho de homens, é a palavra de Deus. Ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus estava, olha que interessante, irmãos, Deus estava, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Deus está falando à humanidade. Por através de quem? De quem? É isso aí mesmo, de mim, de nós. Deus está falando à humanidade. Ué, mas esse cristianismo aí que vive em guerra, pois é, isso não é evangelho, é cristianismo. Cristianismo é mais uma religião, evangelho é outra pegada. O evangelho não é um discurso, o evangelho é um jeito de viver. O evangelho não é a palavrinha boa, fofinha. O evangelho é a encarnação da mensagem de Deus. Você é absorvido por Deus. E você não vira um deusinho, você se torna um humano de verdade. Como Jesus de Nazaré. Para isso que nós somos chamados. Estevão, quando está sendo morto, ele ora e pede ao Senhor que não impute àqueles que estão matando ele aquele pecado. Não é que ele não pede para eles não serem presos, ele está dizendo para não imputar o pecado. Então, eu e você, quando temos paz com Deus, nós conseguimos lidar com aquele que tem violência, aquele que tem maldade, aquele que é irado contra você, e você não sabe nem por quê. Mas Deus me deu um ministério, Deus deu um ministério para você. Ah, pastor, sabe que porque o senhor pastor Deus deu dois e deu alguma coisa a mais e para mim menos? Não inventaram isso aí, joga fora. Vamos ficar só com a Bíblia. Porque a Bíblia ensina que eu e você somos irmãos. Eu sou um irmão talvez mais velho, você mais novo, no sentido de experiência. E eu compartilho com você o que eu recebi do Senhor, e você compartilha comigo o que você recebeu do Senhor, mas eu e você recebemos um ministério da reconciliação. Pergunta para mim e para você, nós estamos reconciliando pessoas com Deus? Porque se elas se reconciliam com Deus, elas se reconciliam a partir das suas famílias, dentro das suas casas. O Senhor nos chamou para a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Ah, pastor, mas não é assim não. Alguém falou para mim aqui na comuna, há 2 anos atrás. Pastor, o senhor acha mesmo que é desse jeito aí, que a igreja hoje pode ser desse jeito? Eu falei, não é possível. Alguém está bebendo, ou sou eu ou essa pessoa. Uma pessoa falou, o senhor acha mesmo que a igreja hoje pode ser desse jeito? Bom, essa pessoa não está mais congregando com a gente. Por quê? Porque tem modelos de religião que são mais agradáveis do que o evangelho de Jesus. O evangelho te confronta mesmo. Põe você diante do espelho e diz para você, qual é a sua? Você nasceu de novo ou não nasceu de novo? É simples assim. Você tem comunhão com Deus ou não tem comunhão com Deus? Não adianta eu sair por aí gritando para as pessoas, sou crente. Ah, crente. E daí? E daí? Eu sou servo de Deus. E daí? Eu tenho o poder de Deus. E daí? Não serve para nada se não produz paz. Se não abre caminhos de reconciliação. O nosso país, dito cristão, deveria estar menos em guerra ideológica do que está hoje. Então ele não é cristão no sentido de que vive o evangelho. Ele é cristão no sentido de que tem religião. Mas tem alguém que tem o evangelho dentro de si. E que eu e você sejamos esse alguém para manifestar paz entre os homens. Amém? Eu encerro lendo uma frase que eu li do irmão Rodrigo Antônio da Silva. E ele faz uma definição que eu achei muito boa de comunidade, que tem muito a ver com o que a gente ensina aqui. Há uma série de... A palavra comunidade, a palavra koinonia, que é a palavra grega que significa comunhão, já tiveram vários sentidos em várias culturas. Mas na maioria delas, o sentido era que comunhão era uma reunião de iguais. Então, gente da elite tinha comunhão entre si, e os pobres, os peba, tinham comunhão entre si. Vocês entenderam ou não? Então, comunhão era
os iguais. Então, gente da elite, estou falando de cultura grega, tarará. Os diferentes não têm comunhão. Por quê? Porque são diferentes, um diferente do outro. No Evangelho, o apóstolo Paulo, ele trabalha um conceito mais amplo. Certamente ele aprende isso com o Senhor. E ele nos compartilha uma comunhão que é exatamente dos diferentes. Que é unido em Deus e não na decisão própria. Eu quero ter comunhão com o Caio. Não, você não vai ter comunhão com o Caio. Você só vai ter comunhão com o Caio se você receber a paz de Deus. E quem dá a paz de Deus é Deus. Não é você que decide ter a paz dele, ele é que te dá a paz. Lembra que nós lemos? Ele é que reconciliou os homens consigo mesmo, não foi os homens que quiseram se reconciliar com Deus. Deus é que decidiu reconciliar o homem consigo mesmo. Então, quando eu tenho paz com Deus, é porque Ele me chamou para ter paz. Ele me deu uma carimbada, que é o selo do Espírito Santo. E me deu uma missão, vai e compartilha essa comunhão com os outros, essa paz com os outros. Então, o Rodrigo diz assim, das diversas utilizações do termo koinonia, que é comunhão, em Paulo podemos perceber algo fundamental para a conceituação do termo no ambiente cristão. Primeiro, a comunhão com Cristo não é algo que dependa da iniciativa do indivíduo, mas de Cristo, que confere a graça de Deus através do Espírito Santo. Portanto, a comunidade, ouça só, irmãos, isso aqui é importante para nós nesses dias de distanciamento, que persiste os distanciamentos voluntários, o distanciamento entre os irmãos. A comunidade é constituída a partir do Espírito Santo e não da mera união dos homens entre si. Participa-se de algo já dado por Deus, e nisso a comunidade se edifica. Assim, não é a comunidade de homens que funda a comunidade, mas a participação numa comunidade que possibilita a comunhão. Bom, traduzindo isso em miúdos aqui, viver na comunidade da fé cria em mim uma possibilidade de compartilhar comunhão. Eu preciso estar com aqueles que têm comunhão com Deus. No capítulo 6 do segundo livro de Coríntios, se vocês lerem lá em casa um pouquinho mais adiante, Paulo vai dizer assim, que comunhão há entre o que crê e o que não crê? Que comunhão há entre o templo de Deus e o templo pagão? Que comunhão há entre a santidade do discípulo de Jesus e a profanação do não discípulo de Jesus? Aí ele diz, não se metam debaixo de jugo desigual. Ele está dizendo, o cristão, discípulo de Jesus, devia continuar compartilhando a vida dele, porque ele foi chamado para isso. Mas a comunhão que ele mantém é com quem está em Cristo. Com quem não está em Cristo, você deve ter muita amizade. Mas não confunda amizade com comunhão. Tem muita gente trocando a amizade por comunhão. Comunhão é estar juntos. É estar andando em comunidade. Esse lance de eu posso ser cristão virtual e agora com metaverso, irmãos. O metaverso já vai dominar também, né? O metaverso, que é o lance de agora você congregar de casa com aquele óculos, e todo mundo que usa o mesmo óculos na casa deles, você consegue inclusive interagir com todo mundo, o culto fica no metaverso. Se o pessoal já não vem congregar hoje pelo YouTube, imagina quando o metaverso virar alguma coisa comum, acabou. Só que o Evangelho não muda. Então a palavra é, não se meta debaixo de jugo de quem não tem comunhão. Os padrões de quem não tem comunhão é um, os padrões de quem tem comunhão é outro. Eu encerro, irmãos, nosso horário acabou, chamando você para cooperar com Deus. Eu quero aqui, eu fiz uma lista aqui, vou ser breve. Coopere com Deus na missão. Paulo diz no capítulo 6,
somos cooperadores de Deus. Olha que isso, que legal. Nós cooperamos com Deus. Você está cooperando com Deus? Quando que nós podemos cooperar com Deus? Quando somos sensíveis às necessidades ao nosso redor, porque elas clamam. Eu encerro com essa lista que eu vou ler. Gostaria muito que você prestasse atenção e vou orar com você. Nós cooperamos com Deus ouvindo as necessidades ao nosso redor. Essa conversa de, eu amo a Deus. Chega a dar um negócio aqui. Chega a dar um esfrio na coluna. Que bom se der esse esfrio todo, mas se você não fizer nada, não serve para nada. É igual amor de gente. Eu te amo. Mas deixa passar necessidade, abandona, não cuida, não dá carinho. Né? Isso é, como diz o pessoal, é 7-1. O homem pode ser seduzido com esse 7-1. É 1-7-1 ou é 7-1? É 1-7-1. Mas Deus não. Deus nos conhece. Então, se nós queremos cooperar com Deus, as necessidades ao nosso redor clamam. Clamam por quê? Por cura na relação com Deus. A religião tem embotado o coração humano de tal forma que ele tem buscado Deus fora de qualquer abordagem religiosa. As pessoas estão cansadas de religião. Se você é um discípulo de Jesus, você também está cansado de religião. Ou coisa chata é religião. Religião, esse conceito religioso que a nossa sociedade estabeleceu. Mas se nós queremos cooperar com Deus, compartilhe comunhão. A comunhão de Deus, a paz de Deus. As necessidades que clamam ao nosso redor, ela clama por cura nas relações humanas. Deixa Deus te usar para você ser um instrumento de cura. Experimente a cura de Deus na sua vida. Deixe Deus te curar. Nós temos grupos aqui na comuna, os pequenos grupos que se reúnem com o objetivo da gente conviver juntos, se expor no dia a dia, compartilhar as necessidades, orar uns pelos outros. Mas se nunca há tempo, não tem tempo. Como que você vai compartilhar o que você não recebe? Nós compartilhamos o que recebemos. Venha receber, envolva-se no pequeno grupo. Tenha coragem de se expor no pequeno grupo, de se tornar um como os outros. A necessidade que clama por justiça. Há uma necessidade que clama por justiça. Não se incomodar ou acostumar-se com a injustiça é pecado. Se acostumar com a injustiça, com a corrupção, com o bandidismo, com a violência, é pecado. Nós não podemos conviver com isso como se nada tivesse acontecendo. Mas às vezes pode acontecer tanto que vira comum. Cooperar com Deus é ouvir o clamor da justiça. A justiça está clamando. E nós fazemos isso a partir da nossa consciência de cidadania cristã. E depois através de ações que o Senhor dá a oportunidade de eu e você fazer. E essas ações começam dentro de casa, de novo. Seja justo dentro da sua casa. Não grite com o outro por conta da sua posição. Isso é injusto, é pecado. Corrija isso dentro da sua casa. E isso vai se transbordar para o resto. A necessidade clama por cidadãos do céu. Mesmo as melhores políticas não podem produzir o que o Evangelho todo produz ao ser transmitido a todas as pessoas sem qualquer tipo de discriminação. Há políticos, há política, e é necessário eles. Tem algumas coisas que são mal necessário, e umas é uma desgraça necessária. Necessária não, que está aí. Muitas. Nosso país é assim. Infelizmente, muitos políticos são verdadeiras encarnação do maligno, porque produzem violência e injustiça, e isso é da ideologia da direita e da ideologia da esquerda, tanto faz. É gente atrás de poder e que consome a sociedade. Eles têm, como a palavra nos ensina, eles têm o ventre deles como Deus. Mas eu e você podemos fazer alguma diferença sendo cidadãos do céu. Há muitas políticas sociais,
mas só o Evangelho pode transformar o homem, seja lá a condição dele, e de maneira indiscriminada. Nós somos testemunhas disso. Há uma necessidade que clama por solidariedade. No Evangelho só existe um amor, o praticado. Seja solidário. E por fim, há uma necessidade ao nosso redor que clama por fraternidade. O Evangelho, ouça aqui, rejeita ideologias que fazem do próximo um estranho ou um inimigo. O Evangelho rejeita, se é de direitinha, de esquerdinha, do centrinho, fez do próximo um inimigo, o Evangelho chuta isso para o lixo, porque nós temos Cristo, Ele é suficiente para nós, para nos ensinar como diminuir a injustiça e cooperar com Deus. Amém, amados? Deixo essa reflexão com vocês. A comunhão de Deus nos traz cura nos relacionamentos. Afeta a mim, minha família, os que estão ao meu redor e a sociedade. Se o Senhor falou com você, ore comigo. Se o Senhor, nesses dias que nós temos conversado, ou nos devocionais, Ele tem falado com você, fale com Deus agora. Faça uma reconciliação. Confesse o seu pecado. Quebrante-se diante do Senhor. Não deixe que nossos encontros sejam bons sermões que te faz bem, mas que eles sejam confrontadores e nos levem ao quebrantamento, a mim, a você e à mudança. Senhor, nós oramos em nome do Teu Filho, agradecidos por esse tempo, por essa oportunidade, pela Sua palavra. Que bom, Senhor, termos paz contigo. Que bom podermos chamar-te de Pai e sentirmos que o Senhor cuida de nós como um bom pastor. Que bom, Senhor, ouvirmos a Sua voz e sermos socorridos no dia da angústia. Que bom, Senhor, saber que o Senhor poderia se impor sobre nós, mas o Seu amor nos constrangeu e não foi imposto. Ele nos deixa sem graça. Nós não conseguimos, ó Deus, deixar de responder ao Seu amor. Nos ensine a responder com sabedoria, sem religiosidade, mas cheios do Teu Evangelho, Senhor, respondendo aos clamores que estão ao nosso redor, aqui mesmo na comuna, ao nosso bairro, Senhor, dentro do nosso lar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, agradecidos pela Tua paz, Senhor, que para nós não teve preço nenhum, mas que foi preço de sangue para o Teu Filho. E hoje nos traz serenidade e equilíbrio na nossa vida, no nosso jeito de viver e de nos relacionarmos com o próximo. Senhor, que a Sua palavra nos continue convertendo, nos convencendo e nos conduzindo para um caminho de vida que glorifique o Teu nome e que testemunhe, Senhor, o Teu amor em nós. Nós pedimos isso para a Tua glória e em nome de Jesus. Que o Senhor traga cura sobre cada um de nós. Cura na mente, cura na alma, cura nas emoções. O Senhor é a minha e a tua cura. Deixa Ele te curar. O Deus que cura tem te chamado. Deixa Ele te curar. Vai para o médico, né? Vai para o médico, que é Cristo Jesus. Muito bem. Eu quero orar com vocês pelos aniversariantes da semana. Acho que temos um aniversariante hoje, a Eva, né? É a Evinha, nossa ciclista, está fazendo aniversário essa semana. Muito bem, vamos orar. Deixa eu colocar aqui o dia do aniversário da Eva. Irmãos, estejam atentos às oportunidades que a igreja tem produzido para você viver em comunhão com os irmãos e estar servindo ao Senhor. São pequenos grupos, esteja sempre atento, nós estamos sempre anunciando. Kipre, então eu só tinha visto o nome da Eva. Vamos lá. A Eva faz aniversário dia 28. Deus te abençoe, viu, Eva? Saúde e vida longa. É hoje, né? Vai ter bolo. Felipe, nosso querido irmão Felipe, faz aniversário dia 30. O Felipe é uma bênção. Deus abençoe nosso querido irmão. Também o pastor Felipe, de Cidade Ademar. Ele que pastoreia os nossos irmãos agora em Cidade Ademar. Deus abençoe e dê muita saúde e paz aos nossos irmãos. A Patrícia dos Santos, hoje já não está conosco. Deus abençoe a Patrícia. Dia 1º, a Val, que bênção, hein, Val? Mais um ano de vida, glória a Deus pela sua vida, viu, Val? Dia 2, a Val faz mais um ano de vida, vai ter uma festa lá, imagina, hein? Churrasco, deve ser churrasco. Cadê o Wagner? Já veio hoje
o churrasco. A Beatriz também está fazendo aniversário, dia 3. Que bênção, Bia. Deus te abençoe. E a nossa irmã Diva. A Dívida tem participado mais das reuniões de terça-feira de manhã. E eu já convidei a irmã Diva para vir cantar aqui. Ela tem uma voz poderosa. Vocês já ouviram a voz dela, né? Um vozeirão. Ela cantava, né? No passado, mas hoje ela está cansada, né? Então, Deus abençoe a nossa irmã Diva. Glória a Deus. Vamos orar também, irmãos, pela Divone e pelo Alexandre. 30 de janeiro, 25 anos de casados. Que bênção, né? Nós estamos esse ano, graças a Deus, conseguindo dar uma atenção maior para as famílias. Então, dois encontros de pequeno grupo, muito importante para mulheres, chamado Mulher Única, né? E agora vai iniciar também um encontro para homens, chamado Homem Total. Homem único. Para não ter briga em casa. Que legal se os casais puderem fazer, porque é voltado para as famílias, ensinando a mulher a viver o potencial máximo da sua feminilidade e da sua comunhão com Deus, e o homem também desfrutar do universo masculino a partir dos princípios da palavra do Senhor. Quem já fez o Mulher Única, né? Já deixaram o seu depoimento. Então participe, Mulher Única, Homem Máximo. É isso aí. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pela Divone e o Alexandre. Vamos ficar em pé, irmãos? E esses aniversariantes, ó, só gente bonita. Glória a Deus. Que bênção, né? Muito bom, mais um ano de vida para esses irmãos. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti por mais um ano de vida que o Senhor tem dado aos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por mantê-los na vida, por dar a vida a eles e sustentá-los na vida, por guardá-los debaixo das suas mãos. Obrigado, Senhor, por estar livrando esses irmãos de males, estar com eles na doença, estar com eles nas crises, estar com eles nas adversidades, sustentando eles, ó Pai. E hoje, Senhor, nessa semana, eles poderão celebrar esse ano que o Senhor lhes deu. Senhor, que novos dias cheguem, trazendo a eles paz, trazendo a eles saúde, trazendo a eles amor, reconciliação, a encarnação desse evangelho que traz vida, Senhor. Abençoe esses irmãos com a sua presença. Oramos também agradecidos pelos 25 anos de casamento da Divone e do Alexandre. Abençoe esse casal, Senhor, que tem sido um testemunho de unidade, de união, de família para nós. Continue usando eles em Tuas mãos, e que esse amor e esse relacionamento seja renovado em tudo e sustentado pelo Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Deus abençoe a você, sua família, te dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti por essa manhã, por esse tempo. Agora estamos indo para mais uma semana, Senhor. O Senhor está conosco, nós sabemos disso. Nos conduza dentro de casa, no meio da família, com os vizinhos, na sociedade. Senhor, nos use como embaixadores Teus, para transmitir comunhão e paz. Que nós sejamos, ó Deus, instrumentos Teus, para que o mundo ouça a Tua voz, através da nossa vida. E se reconciliem com o Senhor também, Pai, através do nosso testemunho, do que nós falamos, do que nós vivemos. Guarde os nossos irmãos debaixo das Suas mãos, livra-nos da maldade dos homens, Senhor, e nos dê uma semana cheia de alegria.